Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar com a Abracan. E o tema de hoje é Hedge Cambial em tempos de crise, custos e importância. Gostaria de chamar ela, que possui 13 anos de experiência em instituições financeiras, em desenvolvimento de produtos, vendas, estruturação de derivativos, câmbio e finanças corporativas, tendo atuado nos bancos Safra, Rabobank e PIP. Docente com mais de 10 anos de experiência na área acadêmica, como professores de pós-graduação e em company nas áreas de gestão de riscos e derivativos, finanças corporativas, câmbio e gestão financeira no INSPER, na São Paulo Escola de Negócios e na FIA. Vamos receber a nossa convidada, a professora Berenice Danck. Professora Berenice, seja bem-vinda à Abracan, que prazer tê-la conosco. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo, Amanda, muito obrigada. Prazer é meu de estar aqui. Obrigada pelo convite da Abracan e obrigada a todos que já estão agora ingressando aqui na sala, estão conosco. Fico super feliz de ter essa oportunidade, de ter tanta gente por aqui interessada nesse tema e querendo me ouvir, discutir, entender mais sobre esse tema de hedge cambial, que é algo que está muito na pauta das companhias brasileiras, principalmente nesses tempos de bastante volatilidade no câmbio. Professora, mais uma vez aqui os agradecimentos da nossa associação, a sua presença em ministrar esse tema de grande relevância que é o nosso mercado. Agradecer em especial também aos nossos associados que estão em grande audiência e nossos amigos de mercado. Gostaria de convidá-los, durante a exposição da professora, ela estará aqui à disposição para dirimir as dúvidas, conforme vocês forem postando aqui no nosso recurso do Q&A. Desejo a todos um bom evento. Professora, passo a palavra a partir de então para você. Muito obrigada. Bem-vindos. Perfeito. Muito bem. Pessoal, eu acho que depois dessa apresentação aqui da Amanda, eu já me sinto bastante bem apresentada, mas só vou agregar aqui mais um ponto, que é, bem, depois de trabalhar durante 13 anos em bancos, eu atualmente atuo na Danck Consultoria e Treinamento, que é a minha empresa, em que o nosso grande foco é justamente desenvolver práticas e políticas de hedge. A gente trabalha bastante com empresas que são ligadas a commodities, tanto agrícolas quanto metálicas, e é interessante porque aí os fatores de risco são vários, e câmbio é um deles, né? Muitas commodities são cotadas em dólar, e nesse caso a gente precisa olhar o que está acontecendo com a commodity e também no câmbio, porque isso pode afetar de maneira diversa, quer dizer, ter um impacto negativo as receitas, os custos, as despesas da companhia e, claro, consequentemente, o caixa e também o resultado. Então, esse olhar que eu procurei, talvez, sintetizar, separar aí alguns pontos importantes dessa construção para dividir aqui com vocês hoje, é algo que eu faço no meu dia a dia há quase 20 anos. E é um tema que eu gosto muito, então eu espero que vocês também aproveitem bastante essa oportunidade e fiquem super à vontade depois para fazer as perguntas também através do Q&A, que é aquele canal que você tem aí para mandar as suas perguntas por escrito. Combinado, pessoal? Muito bem, boa tarde, Marcos chegando agora, e a todos que já deram o seu boa tarde aí no chat. Bem, pessoal, só para ajudar na melhor compreensão, no melhor entendimento aqui das ideias, eu fiz alguns poucos slides que eu vou compartilhar com vocês aqui na tela nesse momento e que depois a gente também vai disponibilizar para vocês, tá bom? Então, aqui estão. Bem, feita já a apresentação inicial, eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre esse contexto dentro do qual a gente insere as decisões de hedge. Então, vamos lembrar que hedge,
a gente usa para fazer um processo de gestão de risco. Hedge, a gente muitas vezes coloca como sinônimo de proteção. Então, a gente, se quer se proteger, precisa, em primeiro lugar, identificar corretamente qual é o risco que está ali, né, e para o qual a gente quer uma proteção. Então, essa história começa da nossa capacidade de identificar os riscos dentro da nossa empresa. E quando a gente entende direitinho o risco, a gente consegue fazer um hedge que funciona, que protege o caixa, que protege o resultado. E é interessante, pessoal, porque ao longo desse dia a dia, né, de acompanhar empresas não financeiras, especialmente fazendo seus hedges, eu percebo que esse mapeamento, que parece fácil, nem sempre é tão fácil assim. Um dos motivos é que, às vezes, a gente tem mais visibilidade sobre os volumes, sobre a quantidade de dinheiro que está ali exposta à variação cambial, ou à variação do preço da commodity, ou de uma taxa de juros. Mas prazos são mais difíceis de mapear. E a gente percebe que, se eles não forem mapeados e redeados corretamente, fica sobrando uma parte ali que não vai ter contrapartida, nem no caixa, nem no resultado, e, consequentemente, aquele impacto adverso que a gente queria proteger pode não ter sido corretamente protegido. Então, esse processo de identificar, mensurar, e aí depois decidir como é que a gente vai lidar com isso, o quanto de todo aquele risco, de toda aquela exposição que a gente está vendo no negócio, a gente de fato vai ficar dentro de casa, ou vai transferir, ou vai mitigar através de um derivativo. Isso é processo de gestão, que é mais do que só saber sobre derivativos, entender o que é cada um dos instrumentos, por exemplo, um futuro, um termo, um swap, uma opção. Isso é só um pedacinho da nossa história, que faz parte, está dentro do que a gente considera aí um momento estratégico de decisão para a gestão de riscos. Então, gente, eu faço questão de fazer essa contextualização porque muitas vezes as pessoas me procuram e falam: puxa, Berenice, eu gostaria de fazer um curso para aprender derivativos. E aí, nesse processo, nessa conversa, enfim, nesse aprendizado, a gente percebe que, na prática, o que a pessoa precisa é aprender sobre um processo de gerir riscos financeiros no seu negócio. E percebam que a história é um pouco mais longa do que só saber sobre os derivativos e decidir qual é o melhor. E é interessante, gente, porque mesmo sobre essa decisão, a gente sempre acaba fazendo um processo de prós e contras, né? Um processo em que a gente pensa o que é melhor. A gente não tem um único derivativo que pode ser usado. A gente tem pelo menos 4 diferentes tipos e eles têm os seus ônus e bônus. E aí, quando a gente desenvolve uma política de hedge, a gente também pensa sobre isso e pensa qual é o mais adequado para o risco que precisa ser protegido. Bem, nesses tempos de crise, tempos de bastante volatilidade que nós temos vivido, especialmente nesse tempo aqui de pandemia do Covid-19, né, 2020, 2021, quase 2 anos aí de muita volatilidade, tanto no câmbio quanto nas commodities e também nas taxas de juros. Vocês verão um pouquinho mais para frente que taxa de juros também importa para o hedge cambial. O custo do hedge, que é um dos temas que a gente vai discutir aqui hoje, é bastante afetado pela taxa de juros brasileira e também internacional. Eu conto para vocês isso em mais detalhes um pouquinho mais para frente. Bem, antes da gente entrar no custo do hedge, aqui eu fiz um checklist de algumas perguntas que estão muito na pauta, no dia a dia dessas decisões, de como usar esses instrumentos para se proteger de variações adversas. Tá bom, o que é uma variação adversa? Variação adversa, gente, é aquilo que traz um impacto negativo para o seu negócio. Por exemplo, se você é um exportador e tem receitas dolarizadas e o câmbio cai, a sua receita em reais pode ser menor do que você esperava. Agora, se você é um importador e
tem pagamentos para fazer o exterior, qual é o seu risco? O seu risco é que se a taxa de câmbio sobe, você vai pagar mais reais do que talvez você gostaria ou estaria com seu caixa preparado para pagar. Então, quando a gente faz o hedge, o que a gente busca é justamente dar previsibilidade a esses pagamentos e recebimentos futuros. Pode ser também uma dívida em dólar, né, gente? Dívidas atreladas à variação cambial. E a gente tem que lembrar que quando a gente contrata uma dívida em dólar, às vezes a gente enxerga aquela taxa que parece pequenininha ali, né? Aquele custo em dólar, juro em dólar baixo, também tem trazido alternativas de financiamento em moeda estrangeira a custos de 2, 3, 4, 5% ao ano. Mas você precisa lembrar que, em reais, aquele custo precisa ser somado à variação cambial. E aí, quanto mais o câmbio sobe, maior fica essa variação cambial. Então, na medida em que você entende quais são os fluxos de caixa futuros que estão ali no teu negócio e que podem ter esses impactos adversos, você começou bem o seu processo de fazer um hedge cambial adequado. Vejam que aqui nós vamos ter que responder algumas perguntas, nós vamos ter que fazer um mapa, né? A gente faz isso, aliás, esse é um dos primeiros entregáveis de um processo de desenvolver políticas e práticas de hedge. Nós temos um mapa, né? Como se fosse realmente ali aquele mapa da mina. Nesse caso, o problema aqui é entendermos direitinho os riscos e, assim, podermos fazer as proteções corretas. Então, precisamos entender quantidades, prazos e níveis de preços de câmbio que garantem as margens que nós estamos buscando no nosso negócio. A gente tem aí algumas situações em que, por exemplo, você conhece a sua receita, porque ela é uma receita em reais no Brasil. Você tem que fazer uma tabela de vendas para a sua área de vendas em reais. E aí você tem uma matéria-prima importada, que obviamente vai impactar o custo da tua matéria-prima, do teu produto acabado e, consequentemente, se esse custo sobe muito, pode ser que o preço que você está praticando lá na tabela de venda não entregue a margem que você gostaria. Esse é um dilema que eu tenho acompanhado aí com alguns de nossos clientes, porque nem sempre você tem flexibilidade para, na sua tabela de vendas, repassar parcial ou totalmente os aumentos do câmbio. Então, aqui você precisa entender direitinho todos esses prazos envolvidos na tua compra de matéria-prima, no teu estoque e na tua comercialização. E pensar como é que você protege esse custo. Isso também vale, claro, para as tuas receitas, quando elas são atreladas à variação cambial. Então, nós realmente precisamos nos aprofundar no conhecimento dos nossos fluxos de caixa, para que a gente possa tomar boas decisões de hedge. Bem, uma outra dúvida que muitas vezes surge é: quando eu contrato meu hedge? Vira e mexe, alguém me pergunta: mas você não acha que esse dólar já subiu muito, que ele já está muito caro? No início desse ano, eu ouvi alguns clientes me dizendo assim: puxa, mas ao final deste ano, todo mundo está dizendo que o câmbio vai fechar a 5. Então, eu não deveria fazer hedge, porque se o câmbio vai cair e eu sou alguém que deve em moeda estrangeira, eu terei a variação cambial a meu favor. Aliás, ela vai me ajudar a reduzir o custo do dinheiro em reais. Sim, pessoal, é só o tempo passar e a gente olhar um pouquinho para trás que a gente percebe que aquelas previsões que pareciam tão certeiras falham o tempo inteiro. E, inclusive, o head da área financeira desse meu cliente disse alguma coisa que para mim ficou muito marcado e eu gosto demais de repetir. Ele disse assim uma vez: nós fazemos hedge porque nós desistimos de acertar para onde vai o câmbio. E é isso, né, pessoal? Bom, eu já tenho quase 20 anos de mercado, já passei por várias crises e posso dizer para vocês, só para a gente voltar um pouco na história, lá em 2008 eu estava na tesouraria do Rabobank e o câmbio naquela época, no primeiro semestre de 2008, era
1,60. Quem diria que o câmbio ia terminar o ano acima de 2? Eu não vi, pelo menos, nenhum economista dizer, nenhum analista. E aquelas empresas que fecharam estratégias acreditando que o câmbio não passaria de 1,80, certamente também não ponderaram que poderia haver um cenário de alta de câmbio assim tão adversa e, claro, não anteveram a crise, assim como a gente realmente não consegue antever. Então, porque a gente nunca vai conseguir acertar na mosca, a sugestão é: vai fechando o seu hedge aos poucos, ou seja, na medida em que as suas exposições vão surgindo, na medida em que você tem visibilidade sobre seus custos, e aí você já pode travar sua receita, porque aí você já sabe quanto vai ser a margem, ou que você quer fazer uma tabela de vendas que implicitamente ali já tem que caber o seu custo. Então, gente, a hora de fazer o hedge é a hora que você consegue amarrar as pontas no seu negócio. E não porque você acha que o câmbio vai subir, ou porque você acha que ele vai cair, ou porque tal economista, tal analista te disse tal coisa. A gente faz hedge porque a gente quer se proteger de uma situação adversa, de uma situação que pode fazer o nosso negócio ficar pior do que a gente gostaria, do que a gente previa, ou do que a gente consegue aguentar. Então, assumindo que a gente não vai acertar exatamente quanto vai fechar o câmbio nem daqui a alguns dias, né, que a gente já está chegando ao final desse ano de 2021, a gente não sabe se ele vai continuar indo para 6, se ele vai voltar para 5. Quando você fecha a hedge, aos poucos, na medida em que você vai assumindo riscos em decorrência do teu negócio. Essa é a grande dica. Bem, aí, depois que você já mapeou corretamente, que você já foi fechando o seu hedge para ir formando o seu custo ou a sua receita, garantindo suas margens, você, claro, pode se perguntar e deve se perguntar qual é o melhor instrumento, quer dizer, qual é o melhor tipo de derivativo para eu fechar. Bom, aqui, em uma frase, eu te diria o seguinte: de verdade, o melhor instrumento de hedge é opção. Opção que funciona muito parecido com um seguro. Você paga um prêmio e compra o direito de comprar ou vender dólar numa data futura. Eu já sei o custo, que é o prêmio que eu paguei, e lá na frente, se aquela situação adversa de alta ou de baixa do câmbio não acontecer, a minha opção não dá exercício e o meu negócio segue o câmbio do dia. Por que então todos os hedges não são feitos via opção? Bem, gente, aí tem um grande ponto que é o custo desse prêmio, o custo dessa opção. Infelizmente, quanto mais volatilidade, mais cara ela fica. Quanto mais alta a taxa de juros, mais alta fica esse custo, maior é esse prêmio. Sim, gente, porque quando nós precificamos uma opção, um dos parâmetros que vai nesse cálculo é o custo do dinheiro. E quando o custo do dinheiro sobe, como as taxas de juros andaram subindo aqui no país, também vai ficando mais caro comprar a opção. Então, por mais que essa estratégia seja boa, poucas empresas têm um budget, um orçamento para pagar prêmios de opção. Olha, eu confesso para vocês que eu fiquei extremamente feliz quando na semana passada eu conversava com o financeiro de uma empresa da indústria do algodão, e aí ele me falou: aqui nós temos um orçamento para fazer hedge. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei: perfeito, então aqui a gente vai poder, sim, usar um pouco mais as opções como alternativas de hedge dentro dessa política que a gente vai estruturar. Mas eu confesso para vocês que isso é um tanto raro. A maior parte das companhias não tem esse tipo de orçamento para fazer hedge. E aí, o que a gente acaba usando como um instrumento bastante bom, digamos assim, que funciona muito bem, é o NDF. NDF, que é um tipo de derivativo, é uma sigla que em inglês significa Non-Deliverable Forward. Ou também termo de moeda. E
É interessante, pessoal, porque esse instrumento, ele é o que a gente chama de um derivativo de balcão. O que significa isso? Você não vai fechar esse NDF diretamente numa bolsa, por exemplo, na B3. Você vai fechar ele diretamente com um banco, com uma instituição financeira em que você tenha relacionamento. E ele pode ser negociado sob medida para você, em termos de prazos, em termos de volumes, e a taxa, claro, é também negociada entre as partes. O NDF, ele vai ser referenciado do ponto de vista da taxa de câmbio que é fixada para uma data futura em que você precisa da proteção. Essa taxa futura, ela será referenciada no dólar futuro negociado na B3. Mas não vai ser exatamente a taxa da tela. Por quê? Porque na B3, você, para poder fazer essa posição na bolsa, tem alguns custos. Você precisa ir através de uma corretora, pagar alguma taxa de corretagem, tem alguns custos da própria bolsa. E também, na B3, você tem o que a gente chama de margens e ajustes diários, que são itens presentes nesses derivativos negociados em bolsa e que consomem caixa. Então, percebam que, para o banco que te oferece um MDF, ele terá riscos e custos envolvidos nisso. Então, a taxa do NDF, sim, será um pouquinho diferente da tela. Mas se ela não for muito diferente, se for coisa de casa decimal, em geral vale a pena, porque ele te dá segurança, previsibilidade, e só no vencimento você vai acertar, fazer o que a gente chama de ajuste, que é um acerto de contas pela diferença entre a taxa que você tinha fixado e o câmbio daquele dia. Deixa eu só tirar uma dúvida. Amanda, você queria fazer alguma colocação? Tudo certo aí? Tudo certo. Ok, É só um teste, tranquilo, tá Berenice, bom. pode ficar. Perfeito. Ok, então vou seguir por aqui. Que agora parou de compartilhar o seu PowerPoint. Perfeito. Compartilhei Mudou. de novo. Agora você está vendo direitinho? Perfeito. Ótimo. É que eu fiquei na dúvida porque você levantou a mão, eu falei, deixa eu checar se ela quer falar alguma coisa comigo. Mas tá ótimo, então. Bem, gente, seguindo aqui nessas soluções de rede, nessas soluções de proteção, a gente tem uma chamada de collar. E o collar é uma mistura de duas opções. Essa estratégia ficou bem famosa em 2020. E ela ganhou destaque e importância porque ela começou a ser usada por algumas empresas listadas na B3, né? Aquelas que a gente acompanha de perto, que a gente lê todas as notas explicativas e que a gente conversa com o RI, né? Com o pessoal de relações de investidores, para poder entender direitinho tudo o que está acontecendo na empresa. É provável que ela também tenha sido usada por companhias que não têm as suas divulgações, as suas demonstrações financeiras divulgadas, e aí a gente não tem essa visibilidade. Mas essa estratégia eu encontrei em empresas que eu analisei, inclusive comentei no meu canal no YouTube, que é o Dunk Entrevista, tais como Suzano, Marfrig, JBS, BRF, essas grandes exportadoras. E, inclusive, tive a oportunidade de comentar essa estratégia com o CFO da Suzano em 2020, porque essa situação aqui de Suzano, ela trouxe bastante dúvida, bastante questionamento, uma vez que a companhia tinha bastante dívida dolarizada, que com a alta do câmbio gerou muita despesa de variação cambial, e isso acabou afetando negativamente o lucro. Então, todo mundo se perguntou, né, o que está acontecendo lá. E Suzano usa essa estratégia de Zero Cost Collar. E uma das perguntas que surgiram foi, puxa, eu posso chamar isso de hedge? Ou será que isso é uma especulação? E aí, eu posso dizer para vocês que sim, isso é hedge. E para a gente entender melhor como funciona essa estratégia,
eu, inclusive, trouxe aqui um gráfico para a gente conhecer melhor, né, esse Zero Cost Collar que ficou tão famoso. Deixa eu ir um pouquinho mais à frente aqui na minha apresentação, só para já aproveitar e mostrar para vocês como funciona esse Zero Cost. Bom, esse aqui é um gráfico que eu desenhei usando exatamente os mesmos números que a Suzane tinha naquele momento ali em que essa história, né, ficou famosa. Bem, lá na divulgação de resultado da Suzane, eu encontrei essa tabela aqui, ó. Então, perceba, aqui a Suzane está referindo 2 strikes. O que é isso? Strike é a taxa de câmbio que a gente fixa quando a gente negocia uma opção. Então, essa estratégia envolve 2 opções e uma opção de compra, chamada de call, e uma opção de venda, chamada de put. Aqui, a Suzano está vendida nessa estratégia. Atenção, gente, esse vendido não tem nada a ver com aquela história de vendido a descoberto que acontece lá no mundo das ações. Não. Para a Red, estar vendido significa estar se protegendo de um movimento de queda da taxa de câmbio. Só isso, gente, tá bom? Então, a Suzano, por ser uma companhia exportadora, ela está se protegendo de uma baixa da taxa de câmbio para evitar que suas receitas virem menos reais do que ela gostaria naquele momento. E olhando para esse gráfico, você percebe justamente isso, ó. Nestes cenários aqui, ó, de queda da taxa de câmbio, a companhia recebe ajustes, isso vira uma receita financeira para a empresa, da operação de derivativo. Tá? Pensando aqui nas opções que fazem parte dessa estratégia, essa aqui é uma situação em que a put, né, que é a opção de venda da Suzano, dá exercício e a companhia recebe esse ajuste. E é justamente aí que o RED entra em ação. Ela está se protegendo dessa queda da taxa de câmbio sobre suas receitas de exportação. A questão é que, quando a companhia fechou essas estratégias, e isso foi no decorrer, no final do segundo semestre de 2019, a gente tinha um câmbio que estava no nível de 4. E aí, quando a gente, né, veio a pandemia, surgiu toda aquela volatilidade cambial, o câmbio começou a subir muito. E aí, gente, essa parte aqui, ó, da história, que é onde a Suzano paga ajuste, começou a ganhar uma proporção maior, e foi aí que chamou a atenção de todo mundo. Mas vejam que essa é uma estratégia em que a lógica dela é muito parecida com o NDF. Só que, ao invés de eu ter uma única taxa de câmbio, e a partir dessa taxa de câmbio eu recebo ou eu pago ajustes, nesse caso, eu tenho um intervalo de taxa de câmbio. E dentro desse intervalo, nada acontece. Ninguém paga, ninguém recebe. Ou seja, se você pensar do ponto de vista da receita de exportação, nesse intervalo, que aqui no meu exemplo eu usei esse primeiro intervalo aqui, ó, entre 3,87 e 4,20, a Suzano fica exatamente com a receita de exportação que ela fizer na hora que ela fechar o câmbio pronto para receber esses dólares de exportação. E não terá nenhuma compensação financeira, nada vindo do derivativo. E, aliás, gente, é importante frisar o seguinte, aqui no Brasil, a gente tem uma separação muito clara entre essas operações. Uma coisa é o fechamento de câmbio pronto, uma operação de câmbio normatizada pelo Banco Central. E esse fechamento de câmbio, ele não está conectado ao derivativo do ponto de vista regulatório. Lá dentro da empresa, a gente conecta isso porque essa conexão é necessária para a gente poder ter aquele mapa de exposição cambial que eu comentei com vocês no início, que é o que a gente vai usar para decidir, né, o que vai proteger, que hedges vamos fazer e assim por diante. Então, para fins gerenciais, a gente liga essas duas coisas, a importação, a exportação e o derivativo. Mas, para fins regulatórios, são coisas separadas. E assim, quando você fecha o câmbio pronto de exportação, você fecha um câmbio, via de regra, pelo spot, e quando você liquida o seu derivativo, você está fazendo uma operação financeira, que em geral nos bancos, inclusive, é em outra mesa, na mesa de derivativos, e essa liquidação
pode ser um resultado positivo ou negativo nessa operação de collar e também no NDF, que será acreditado ou debitado da sua conta lá ali no dia do vencimento. Claro que a gente tenta casar tudo isso justamente para produzir o efeito de equalizar, quer dizer, de trazer aquela receita para aquele nível de câmbio que a gente fixou, ou eventualmente aquela despesa, da mesma forma, né, para aquele nível fixado. Mas são operações separadas do ponto de vista formal, tá? E aí, então, gente, vejam que o collar, que é essa mistura de duas opções, ele pode sim ser chamado de hedge, porque ele traz a ideia de proteger a companhia de um movimento adverso, que é a queda do câmbio. Aí você pode estar olhando para esse gráfico e se perguntando assim, puxa, Berenice, mas e essa parte aqui que a companhia paga ajustes? Eu deveria chamar isso de perda? Não, gente. Se isso é um hedge, tem uma compensação lá na receita de exportação. Então, se isso é hedge, esse ajuste que a companhia está pagando, que está refletido aqui no gráfico, né, nessa área negativa, que vai ficando cada vez mais negativa quanto mais o câmbio sobe, vai tendo uma contrapartida no aumento da receita de exportação. Em reais, ela vai gerando cada vez mais reais. E é justamente esse encontro de contas, esse efeito espelho, que faz o hedge poder ser chamado de hedge, não de especulação. Inclusive, se eventualmente a sua companhia adota o hedge accounting, esse tipo de encontro de contas, né, essa comparação entre o que a gente está protegendo e o que acontece no derivativo, é usado para a gente poder calcular o que se chama de efetividade do hedge, né? Dizer se está bem feito, está efetivo de fato ou não. E se não tiver de fato efetivo, não pode ser chamado de hedge para fins de hedge accounting, vai direto lá para o resultado. Então, pessoal, aqui, só para a gente desmistificar um pouco essa operação, que até hoje ainda surge alguma dúvida, isso é, sim, um hedge, é uma estratégia com duas opções, em que a gente compra uma e vende a outra, para buscar um custo que seja zero ou o menor possível, né? Porque quando eu compro a opção, eu pago o prêmio, quando eu recebo, eu vendo. Desculpe, quando eu vendo a opção, eu recebo um prêmio. Só mais um ponto, gente, é o seguinte, percebam nessa tabela que para diferentes trimestres, a Suzano, naquele momento, também tinha diferentes strikes, diferentes preços de exercício nessas opções. E é claro que esses preços, eles estão conectados à taxa de câmbio e ao dólar futuro daquele momento ali da negociação. Ou seja, na medida em que o câmbio sobe, a empresa, claro, também vai fazendo novos hedges, novas estruturas, seja de collar, de opção, de NDF, que vão acontecendo na taxa de câmbio, naquele contexto de câmbio do momento negociado. E é por isso que eu frisei que o bom e velho preço médio é a melhor saída. Por quê, gente? Na medida em que o câmbio vai subindo, eu vou conseguindo trazer essa fixação do câmbio para um nível mais alto. E futuramente, se o câmbio voltar a cair, voltar a ir para esses níveis de 4, é claro que também o nosso hedge vai voltar para o nível de 4, né? Sendo que agora ele está 5, 5 e tanto. Então, eu vou acompanhando. As minhas fixações, elas sempre vão partindo do momento atual e trazendo um dólar futuro que pode ser, né, ele é sempre, via de regra, ele é sempre maior do que o spot, mas eu já vou mostrar para vocês que às vezes ele fica bem maior, né? E isso tem a ver justamente com a história do custo do hedge que a gente já vai falar na sequência. Bem, antes de eu seguir para o custo do hedge, deixa eu só voltar aqui para a gente fechar esse ponto. Bem, última pergunta que eu coloquei aqui no meu checklist que eu queria comentar com vocês, algumas situações que surgiram, né, perguntas que surgiram muito na pauta dessas decisões de hedge. Uma delas é como a gente pode fazer, né, para mitigar o impacto no caixa e no resultado. Quer dizer, um pouco de dúvida sobre se eu foco no caixa ou se eu foco no resultado. Bem, eu diria para vocês o seguinte, o ideal é que a gente concilie as duas coisas, que a gente consiga proteger tanto o caixa quanto o resultado. Por aí, né, nas minhas andanças, na minha experiência prática, o que eu percebo é que
há companhias que não se focam tanto no resultado em reais e há companhias que tomam decisões de hedge só olhando para ele. As que, às vezes, não estão tão preocupadas assim com o resultado em reais, enfim, às vezes tem um acionista, uma matriz que está mais preocupada mesmo com o resultado em dólar. E aí o hedge olha apenas para o caixa. Então, eu digo que é importante, e eu tento sempre que possível nos meus clientes conciliar os dois, porque sempre que você é uma companhia que está aqui no Brasil apresentando resultados em reais, e você tem acionistas que esperam que você produza lucro e distribua dividendos, e ou credores que querem ver, né, um número arrumadinho, uma contabilidade que mostre indicadores positivos e não negativos, você tem que se preocupar, sim, com o impacto adverso da variação cambial no seu resultado. E mais, é interessante, pessoal, porque o que acontece nessa história é que, em alguns momentos, a gente, olhando para o caixa, pensa soluções de hedging que nem sempre trazem um impacto ideal no nosso resultado. Vou te dar um exemplo prático, uma situação que eu estou agora discutindo aqui com um cliente meu, uma empresa importadora. A empresa está importando mercadorias que ela já comprou, que ela já definiu qual vai ser o custo em dólar, quer dizer, já tem ali uma negociação sobre o preço em dólar, mas o preço em reais ainda não foi fixado, a mercadoria está em trânsito. Bem, então você poderia me dizer, nesse caso, já tem exposição cambial do ponto de vista caixa, do ponto de vista gerencial, eu poderia pensar, eu já estou devendo dólar, é só uma questão da mercadoria ser embarcada, chegar aqui, ser desembaraçada e eu poder lançar no meu contas a receber, certo? Mas aí, gente, fica o seguinte ponto, se eu não consigo, de alguma maneira, caracterizar isso na minha contabilidade e fecho um derivativo, esse derivativo começa a gerar marcação a mercado, que é um impacto contábil sem efeito caixa. E aí, eu vou trazer marcação a mercado, que vai gerar receita e despesa financeira, sem ter uma contrapartida lá no meu contas a receber, ou enfim, alguma conta do meu ativo. E com isso, eu trouxe volatilidade para o resultado, tentando proteger o caixa. Tem saída para isso? Tem sim, tanto no Hedge Accounting quanto fora do Hedge Accounting. Então, é importante a gente pensar nessas saídas todas e, claro, entender direitinho o contexto da nossa empresa. E eu nem vou dar solução aqui, gente, porque as soluções podem variar bastante de acordo com o tipo de contabilidade que você adota, com a maneira como você embarcou a mercadoria, se é CIF ou se é FOB, isso também importa. Então, tem uma série de detalhes, mas o que eu quero te chamar a atenção é, não adianta resolver o caixa se o resultado é importante para você e ele fica bagunçado, né, pela contratação de um hedge, porque, por exemplo, passou a ter uma volatilidade no resultado que não tinha antes, porque não tinha nada contabilizado ainda gerando variação cambial, tá? Então, idealmente, assim, é importante juntar as duas coisas. Bem, e para a gente falar, então, sobre o último principal tema aqui de hoje, e depois poder receber as perguntas e dúvidas de vocês, deixa eu compartilhar aqui mais uma vez o meu slide, para a gente falar sobre um outro ponto, que é o custo do hedge. Bem, gente, eu gosto demais dessa figura aqui, que eu trouxe, ela é recortada de uma reportagem que saiu no Valor Econômico, em março de 2020, que narrava as decisões de hedge da Minerva. Aliás, o CFO da Minerva, Edson Tickley, também me deu a honra de um bate-papo lá no nosso canal, no Bank Entrevista, em que nós comentamos essa questão do custo do hedge e as decisões que a companhia toma, né, para se proteger da variação cambial. Convido vocês depois a assistir, que foi demais, é uma aula ali, aquela conversa. Mas, enfim, falando sobre o custo do hedge, pessoal, percebam nesse gráfico que quando você olha a evolução de 2010 até 2020, a gente teve momentos que o custo do hedge aumentou muito, chegou a 14% ao ano, e aquele momento ali era o momento em que o hedge estava com seu custo mais baixo de toda a nossa história.
Nunca tinha sido tão barato contratar rede cambial no nosso país. É claro que ali o spot, o ponto de partida, não era tão barato assim, né? Considerando que a gente muito tempo ficou achando que 4 era um nível caro, a gente teve que se acostumar com 5. E partindo do 5, o dólar futuro, que é o que a gente usa para fazer essa conta, estava realmente bem pouquinho maior do que esse spot. E essa era a grande questão aqui da nossa história. É isso que vai fazer o nosso hedge ficar caro ou barato. E aí, para te explicar direitinho, eu preciso mostrar uma fórmula. Vamos juntos dar uma olhada? Talvez você já tenha visto esta fórmula aqui. Bem, o que quer dizer essa fórmula? Ela é super importante para o hedge cambial, gente, porque através dela nós calculamos a taxa forward, ou o dólar futuro, para aquele prazo em que a gente quer se proteger. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma proteção por um valor que eu tenho que pagar ou receber daqui a 90 dias, eu parto do spot, quer dizer, de quanto está ali aquele dólar comercial hoje, e em cima dele eu aplico a taxa de juros em reais, né, o nosso bom e velho CDI, só que eu não vou usar esse CDI à vista, né, esse curtinho, que aliás anda de braço dado com aquela taxa Selic que é divulgada pelo Copom. Né? Esse curtinho é o ponto de partida da taxa de juros. Mas se a gente quer fazer um hedge para um prazo mais longo, para 90 dias, como no meu exemplo, eu também preciso olhar para a taxa de juros projetada para daqui a 90 dias. E ela é muito negociada na nossa B3, no DI futuro, que é um derivativo de taxa de juros. E a gente também vai precisar olhar para o cupom cambial, que é uma taxa de juros em dólar negociada no Brasil. Também tem um mercado importante de cupom na nossa B3 e, na verdade, ele tem duas partes. Tem o curtinho, que é o DDI, e tem o mais longo, que é o FRC, ou Frade Cupom Cambial. Eu até deixei aqui um link para você ler um pouquinho mais sobre esse tema de cupom, mas, em linhas gerais, pensa que é taxa de juros em dólar, ou seja, é afetado por tudo que está acontecendo com juros em dólar no hemisfério norte. E assim, gente, o que eu quero te dizer mostrando essa fórmula aqui? O que eu quero que você perceba é que toda vez que essa taxa DI sobe e toda vez que o Copom decide aumentar a taxa de juros brasileira, o custo do hedge aumenta. E enquanto essa taxa de juros em dólar se mantém baixa, né, em níveis também aí abaixo de 1% ao ano para prazos mais curtos, maior do que 1%, 1,5%, talvez para mais de 10 anos. Então, eu tenho ali um denominador nessa fração que fica muito baixinho, fica muito pequeno, e um DI que está aumentando cada vez mais. Para todos os diferentes prazos que você quer negociar, ele aumentou. E toda vez que aumenta esse DI, aumenta o custo do nosso hedge. Vai ficando mais caro aquele dólar futuro que eu preciso contratar. Então, gente, infelizmente, se você precisa contratar um hedge para 2, 3, 4, 5 anos, você paga caro. Você não paga 5,5. Você paga 6, 7, 8 reais por dólar para prazos longos. E aí, infelizmente, esse custo assim tão elevado acaba desincentivando as companhias a contratarem hedges mais longos. Esse gráfico aqui, gente, também trouxe de um artigo muito bom que o Valor Econômico fez recentemente sobre esse tema, mostrando justamente a evolução dessas taxas de juros que estão ali por baixo do cálculo do dólar futuro. E você percebe aqui, né, que o que a gente tem é justamente uma evolução dessas, aqui, ó, essa evolução da taxa DI pré, né, que é a taxa de juros local em reais, que ela tinha caído bastante e voltou a subir.
aquele está olhando uma taxa de 10 anos, tá, gente? Por isso que você não está vendo aquele curtinho de 2% ao ano que a gente chegou a ter em 2020. O mais longo, em nenhum momento ficou muito menor do que 5%, porque isso também é uma curva, lembra? Que é uma relação de risco-retorno, né? Quanto mais prazo, mais retorno eu preciso. Então, para 10 anos, o que a gente vê é que, sim, esse juro já foi bem menor, voltou a subir. E aí, quando você olha para os juros internacionais, que são usados como referência para a construção desse cupom cambial, você olha para juros que estão baixíssimos. E o que acontece, por consequência, gente, é que aquele custo do hedge que chegou à casa de 1% no início desse período, aqui no início desse ano de 2021, agora está na casa de 5, 6, 7% outra vez. E aí você pode me perguntar, mas historicamente, quanto é o custo do hedge? Olha, gente, desde que eu estou aí nesse dia a dia de hedge, já faz quase 20 anos, o número varia entre 8% e 12% ao ano. Na média, 10% ao ano. Então, isso significa que se eu tenho um custo de hedge que está na casa de 5, 6%, ele ainda não está no seu pior momento da história. Mas muitas companhias que são compradoras de dólar futuro para se proteger da alta do câmbio estão sentindo na pele esse aumento do custo do hedge. E, infelizmente, algumas estão deixando de fazer hedge por causa disso. E aí eu faço quase um apelo, gente, aqui, se for o caso de vocês, de alguém que está aí nos assistindo, não deixem de fazer hedge porque o hedge ficou caro. Talvez você possa racionalizar, por exemplo. No caso da Minerva, o CFO me disse, olha, antigamente, quando o custo do hedge era de 2 dígitos, eu não fazia hedge das minhas dívidas de longo prazo. Eu fazia hedge no máximo até um ano e meio. E tudo bem, isso acontece muito. Né? Muitas empresas que têm dívida de longo prazo, em geral, são exportadoras, e aí assumem que as coisas vão formando o que a gente poderia chamar de um hedge natural. Atenção, não é hedge natural zero de jogo, porque a dívida já está ali no teu passivo e a exportação ainda não está no teu ativo. Mas ao longo dos anos, um vai casando com o outro. Então a gente poderia tolerar. E é óbvio que isso vai trazer variação cambial para o teu resultado. Mas deixar de fazer hedge é especular. E é isso que a gente não quer que você faça. Porque especular é correr 100% de risco de toda a exposição que existe no seu negócio. E a gente acredita que fazendo hedge, você consegue, pelo menos em parte, mitigar esses impactos adversos que a variação cambial pode trazer sobre o seu negócio. Então, gente, eu gostaria agora, sim, de abrir aqui para as perguntas. Quem quiser mandar alguma pergunta, mandar, enfim, alguma dúvida aí para a gente, fica super à vontade. Eu, inclusive, estou deixando aqui no material para vocês os meus contatos e fico à disposição para a gente trocar mais ideias sobre isso, porque, como vocês já puderam perceber, esse é um tema que eu gosto muito. E vai ser uma alegria receber as perguntas de vocês. Puxa, eu tive a impressão de que tinha aqui uma pergunta no Q&A, mas que agora sumiu. Espera aí. Ah, ok. Bruna mandando muito bom, obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo seu feedback. Mas, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer, enfim, algum comentário, eu fico também à disposição de vocês. Professora, tem aqui uma pergunta do Juliano Alexandro, lá no nosso chat. Ah, sim, por favor. Ah, verdade, eu estou vendo aqui, o pessoal mandou umas perguntas no chat, é verdade. Uhum. Deixa eu só me situar aqui nelas. Ok. Rodrigo também. Tá certo. Legal. Ó, esse aqui que o Antônio acabou de me dar é uma resposta rápida. O Antônio Alves está perguntando aqui, ó, qual é o valor mínimo para eu fazer o meu hedge cambial? Ótima pergunta, Antônio. É o seguinte, a gente tem hoje mini contratos futuros de dólar
E podemos fazer opções sobre esses mini contratos a partir de $10.000. E muitos bancos, principalmente os bancos de varejo, também cotam o NDF, fazem, né, as operações de balcão a partir de $10.000. Às vezes a taxa não é tão competitiva quando o seu lote é assim, de 10 mil. Tá? Se você conseguir juntar $50.000, você faz o contrato grande, né? O contrato cheio que a gente chama, e aí o preço começa a ficar um pouquinho mais competitivo. Mas 10 mil já dá para você fazer hedge, tá? Ou seja, até na pessoa física, né? Vamos supor, você é um prestador de serviço e você recebe, né, não vou dizer um salário, mas enfim, você tem um contrato de prestação de serviço ao exterior que é em dólar. Então, nesse caso, se você já definiu lá um valor de 10 mil ou mais, você também pode se proteger, aproveitar aí esse momento de câmbio alto e já definir o seu recebimento em reais. Olha só que interessante. Muito bem. Danilo aqui perguntando sobre NDF. Quando o ajuste... eu não sei se entendi bem a pergunta do Danilo, mas eu acho que o Danilo quer falar sobre aquele ajuste que é o acerto de contas que a gente faz no vencimento de um NDF. Então, vamos botar um número aqui. Vamos supor que eu fixei R$ 5,50 por dólares para a minha exportação, que eu vou fechar o câmbio daqui a 90 dias. Nesse caso, o que vai acontecer? Liguei lá chegou o vencimento, D90 aqui do nosso exemplo. Liguei na mesa de câmbio, o pessoal lá da mesa de câmbio está me pagando R$ 5 por dólar nesse recebimento de exportação. Aí você vai falar, puxa vida, mas eu tinha fixado 5,50. Então, eu estava prevendo receber mais do que eles estão me pagando. Como assim? Sim, gente, eles vão te pagar no câmbio, no fechamento de câmbio pronto, o câmbio do dia. E aí, essa diferença de 50 centavos, aqui no meu exemplo, é o ajuste que você vai receber, se você estava se protegendo de uma queda do câmbio. Tá? Esse seria um cenário 1. Vamos pensar um cenário 2. Você fixou a 5,50 e o câmbio foi para R$ 6. Então, nesse caso, a tua exportação, lá na hora que você fechou o câmbio pronto, vai render R$ 6 para cada dólar. E aí você vai pagar o ajuste de 50 centavos, que é a diferença dos 5,5 que você tinha fixado para os 6, que é o câmbio do dia. Tá? Então, no NDF, você pode pagar ou receber, de acordo com a diferença entre o que você fixou e o câmbio do dia, e lembrando que isso vai ter uma contrapartida no fluxo de caixa que você está buscando proteger. Eu tinha uma pergunta antes aqui do Juliano. Juliano, o Alexandre me perguntando aqui, ao definir um hedge cambial, tenho que vincular um volume de compra e venda para essa operação, um montante financeiro? Sim, Juliano, sempre. Inclusive, se você está protegendo, por exemplo, um fluxo ligado a uma commodity, você primeiro fixa o preço da commodity, né? Então, vamos supor, eu tenho 1.000 sacas de soja aqui para proteger. Então, primeiro eu vou lá e fixo o preço da soja, porque o preço da soja é cotado em dólar. Aí eu transformei sacas por uma quantidade de dólares. Então eram 1.000 sacas, agora são X mil dólares. E com esses X mil dólares eu fecho o hedge cambial. Aí eu tenho soja em reais, tá? Inclusive, para algumas empresas de commodities, a própria política de hedge já normatiza isso. Já fala, primeiro você fecha a commodity, depois você fecha o câmbio para você poder fechar a quantidade certa e não fazer um hedge cambial inadequado, né? Maior ou menor do que você precisa. É um ótimo ponto também. Rodrigo, aqui também mandando uma pergunta. O custo do NDF é menor do que o custo da opção? Isso é ótimo também, né? São custos diferentes, Rodrigo. A opção, ela é precificada, via de regra, por um modelo chamado Black-Scholes, que é uma conta aí um pouco mais estruturada, mas que leva em consideração aqueles parâmetros que eu comentei, como o custo do dinheiro e a volatilidade. E o custo do hedge cambial, que a gente normalmente calcula, né, para dizer, o hedge está caro, está barato, aquele gráfico que eu estava mostrando antes, ali eu estou calculando a diferença entre o dólar futuro e o spot.
E eu estou te dizendo assim, quanto mais caro vai ficando esse dólar futuro, mais caro vai ficando o hedge cambial. Então, aquele número de 10% ao ano, que é uma média desse custo do hedge, é essa conta da diferença entre o futuro de um ano e o spot, né? Que é um custo que chegou a um nível baixíssimo de 1% e agora está de novo caro, 5, 6, 7%, aí dependendo do prazo que você negocia, tá? Tem sim um pedacinho de spread do banco aí, mas olha, gente, vamos ser justos aqui. O banco cobra um spreadinho quando ele fecha um NDF, porque ele tem custo e ele tem risco nessa história, tá? Se a gente não quer esse spread do banco, a alternativa é fazer o futuro. Mas o futuro tem custos e tem riscos. Tem risco de variação do preço, que chama margem, que consome ajuste diário, que em movimentos muito adversos pode realmente trazer impactos severos no caixa. E eu sempre recomendo para os meus clientes, são empresas não financeiras, se possível, evitar o futuro, o dólar futuro ou o futuro da commodity, porque essa volatilidade toda, né, toda essa variação de preço, ela vem para o seu caixa uma vez que essas operações têm ajuste diário. E a grande vantagem de você fazer NDF é que você sai desse ajuste diário, tá? Então, tem um trade-off, né? Tem um positivo e um negativo aqui. Matheus perguntando qual é o risco do collar. Ô, Matheus, seguinte, o collar é uma estratégia de hedge. Então, assumindo que você calculou direitinho o volume e o prazo, você poderia pensar no risco da estratégia em si, tá? E aí, eu não chamaria talvez de risco, mas eu te diria assim, dentro daquele intervalo, daqueles strikes ali das opções que você negociou, nada acontece. Na prática, o que isso significa? Que você assume um pedaço da variação cambial, tanto do lado adverso, ou seja, você aceita ali alguma despesa de variação cambial, e você também não começa a receber ajustes imediatamente a partir daquele ponto ali que você, por exemplo, fixaria no NDF. Então, você, ao fechar um collar, assume um pouco de variação cambial, tanto a seu favor quanto contra você, tá? Então, é um ponto aí que a gente tem que estar claro quando contrata um collar. Ah, o Nelson Bueno aqui comentando sobre o caso da Suzano, o prejuízo de 2020. Isso, ele vai sendo compensado por receita de exportação, sim. Tanto que os números da Suzano vêm super bons esse ano, até porque esse ano a variação cambial tem sido menor, então o impacto adverso da variação cambial sobre as dívidas de longo prazo tem sido menor. Sim, uma coisa vai compensando a outra. O duro é que o grande problema é que o momento em que essas coisas acontecem não é exatamente o mesmo, né? Então, você já tem uma dívida ali gerando despesa financeira e você ainda não tem a receita gerando a contrapartida, e é aí que dá um impacto negativo no resultado. Muitas perguntas, né, Amanda? Posso responder mais uma? Pode sim. É uma pena que o nosso tempo é exíguo, né? Mas Sim, nós com estamos aqui certeza. muito animadas com essa interação do pessoal. Nós estamos muito contentes. Conseguimos mais uma pergunta, professora. Vamos lá. Danilo perguntou aqui um cenário de um importador, né, que usa um NDF. O exportador pode... Ah, sim, o Danilo trouxe um ponto legal. Gente, existe uma operação de câmbio chamada trava de exportação. Essa trava de exportação, sim, é uma operação normatizada pelo Banco Central. Ela é uma operação de câmbio estrito sensu, ela não é uma operação de derivativos. Semelhanças e diferenças entre uma trava de câmbio e um NDF que a gente comentou. Bom, primeira é a questão de que, de fato, a trava de câmbio, por ser uma operação de câmbio, te obriga ao fechamento de câmbio pronto ali no final da operação. Então, se eu fiz uma trava de câmbio de 90 dias, eu tenho um fechamento de câmbio obrigatoriamente com aquele banco que eu fechei a trava. E, nesse caso, eu dou a previsibilidade. Então, a grande semelhança é que as duas, tanto a trava quanto o NDF, me dão previsibilidade, me fazem poder, por exemplo, calcular a que taxa de câmbio eu vou pagar ou receber aquele fluxo de caixa dolarizado.
A única questão é que realmente na trava você fica amarrado com o câmbio e no derivativo você tem a liberdade de eventualmente fechar aquele câmbio ou não. Então, por exemplo, algumas vezes a gente faz hedge porque a gente tem um pagamento ou um recebimento dolarizado no Brasil. Tá? Eu tenho, por exemplo, alguns clientes que têm essa situação. Então, ele é um comprador de uma commodity, um commodity acontece muito, tanto na agrícola quanto na metálica, e o preço dessa commodity está referenciado em dólar. E é pago pela Petax do dia, ou seja, ali no dia de pagar a conta, a gente tem que pagar em reais, porque não dá para pagar em dólar no Brasil. Mas se ela está referenciada na Petax, na prática, isso significa que ela só vira reais quando chegar aquele dia e a gente souber a Petax. Ou seja, durante todo o período em que eu fico com essa obrigação ou com esse recebimento atrelado à Petax, eu estou sujeito ao risco de variação cambial, eu deveria fazer um hedge e eu não tenho câmbio para fechar. Então, nessas situações que eu preciso me proteger, mas eu não tenho fechamento de câmbio estrito sensu, aí você precisa usar o derivativo. Se você tem o fechamento de câmbio, você pode comparar o preço dos dois e ver qual é mais interessante para você. Tudo bem? Professora, é uma pena ter que encerrar o nosso evento por conta do tempo mesmo, porque o bate-papo, se depender de nós, assim vai até as altas. Muito Show de obrigada aí bola. por todos que estão conosco, né, em audiência, pela participação, pelas perguntas, a importância do tema, né, professora? E principalmente por ter trazido essa webinar e ter enriquecido a nossa tarde com um pouco do seu vasto conhecimento, professora. Deixo aqui os agradecimentos da Abracan e desejo que a professora esteja conosco muito mais vezes. Seja sempre bem-vinda a essa casa que já pertence a você também. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Muito obrigada por todas as perguntas que vocês mandaram. Fiquei super feliz de ter essa oportunidade, também poder interagir com vocês. E Amanda e todos da Abracan, meu muito obrigada. E é uma alegria. Estou à disposição de vocês. Uma ótima tarde a todos, gente. Obrigada, professora. Obrigada a você que está aqui na nossa audiência. Lembrando que todos aqueles que estiveram conosco na jornada receberão o material da professora Berenice por e-mail. Desejo a todos uma ótima tarde e até breve. Tchau, professora. Até Tchau, breve. Tchau, pessoal. Até tchau. mais.